Gente, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos mais um dia de estudo aí, né? Para a gente dar andamento no nosso livro. Hoje nós vamos falar sobre... Vou pegar aqui o tema direitinho. As diversas categorias dos mundos habitados. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 3 e 4. 3, 4 e 5. Para quem quiser acompanhar aí, se alguém tiver o livrinho. Que bom. Então vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece inicial. Agradecendo a Deus pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui reunidos, todos no mesmo pensamento, todos na mesma vibração. Agradecer pela tecnologia que nos permite nos encontrar no conforto do nosso lar. Pedir a Deus que derrame suas bênçãos, suas luzes, sua paz em todos os lares aqui presentes, em todos os familiares, os nossos queridos, pedindo sua bênção, sua luz. Pedir principalmente pela Jaciara, que está com alguns problemas, não pôde estar participando aqui. Que o Senhor possa iluminá-la para encontrar soluções melhores que forem possíveis, a fim de resolver. Pedir também pelo Caio, que está meio adoentado, fez uma viagem, não se sentiu muito bem no meio da viagem, isso está impedindo ele um pouco de voltar. Pedir também por todos aqueles que buscam auxílio físico e espiritual, sempre amparados na luz de Jesus. Guia, Senhor, nossos passos e ilumina nossas mentes, para que possamos absorver melhor os conteúdos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então vamos lá. Então o tema de hoje é sobre as diversas categorias dos mundos habitados, né? A gente já falou lá atrás, em outros estudos, que nós, dentro do Espiritismo, temos a certeza de que o universo infinito que Deus criou é todo habitado. Mundos nascem, mundos morrem. Então, nesses mundos habitados, também temos espíritos. E dependendo do grau de evolução desses espíritos, o que a maioria dos espíritos que habitam aquele mundo determinam uma espécie de categoria. Mas essa categoria ela não tem uma linha predefinida de onde começa uma e onde termina a outra, né? Mas ela é uma categoria meramente didática, né? Ilustrativa, porque o processo de transição de uma categoria para outra, ele é mais ou menos, não dá para ter uma demarcação, é como se fosse um copo cheio de tinta e eu começasse a jogar água limpa, né? E ele vai transbordando e a tinta vai saindo, a água limpa vai entrando. Não dá para você determinar quando começou e quando terminou até a água ficar limpa, né? Porque tem um ciclo muito lento ali, assim também é a evolução dos mundos. Então, o texto começa nos dizendo o seguinte: do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe, e à medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida
é, por assim dizer, todo espiritual. Então ele já começa aqui dizendo o seguinte: existem graus de evolução diferentes dos espíritos. E conforme está a maioria dos espíritos que ocupam um planeta, né, ocupam um orbe, neste nível está definido aproximadamente o grau de evolução do planeta. Porque para o planeta evoluir, o planeta não tem inteligência para evoluir. A natureza em si, tirando o ser humano, não tem inteligência para evoluir, para se melhorar. Ela sempre vai repetir. E a natureza, por si, ela tem um instinto de sobrevivência e de preservação. Como é que a gente sabe disso? Imagina uma cidade cheia de habitantes, cheia de pessoas que ali estão cuidando, limpa, né, estão sempre circulando. Esvazia essa cidade totalmente. Volte lá depois de 25 anos. O que nós vamos encontrar nessa cidade? Plantas, muitos animais, porque a natureza vai se recompondo, ela vai se restabelecendo, porque isso está no instinto dela de sobrevivência e de renovação, né? Ela sempre vai fazer isso se não tiver ninguém cuidando. Nosso quintal, se a gente não cuidar, ele enche de mato, né? Porque faz parte da natureza a regeneração para o estado original. Então, o homem, por ser um ser que pensa, né, por Deus ter dado a inteligência e a capacidade de raciocínio, ele também tem a capacidade de criar, de descobrir, né? E à medida que ele vai descobrindo, que vai criando, a partir desses novos conhecimentos, ele vai modificando a arquitetura do mundo, do planeta onde vive, construindo cidades, construindo prédios, construindo pontes, né? Isso vai fazendo uma modificação física do planeta. Só que só isso não basta. Os seus habitantes também precisam estar evoluindo moralmente. E o processo de evolução é individual, mas também é coletivo. Porque a gente só consegue evoluir à medida que a gente se propõe a se modificar. Ele coloca lá no texto, ó, dentre esses mundos habitados, tem os que são mais inferiores à Terra e tem outros que são mais superiores à Terra. Mas à medida que essa evolução se desenvolve, os espíritos que nela habitam sofrem menos influência da matéria, né? Tanto que nos mundos mais avançados, praticamente a vida é só espiritual, ou seja, já evoluiu, os habitantes já evoluíram tanto que já quase não há, praticamente não há mais o mal, né? Vai haver? Vai, mas não o mal da forma que a gente conhece hoje. Então, dessa forma, desculpa, já que a evolução do mundo depende da evolução dos espíritos que a ocupam, né? Então os espíritos, à medida que vão evoluindo e vão levando o planeta a um novo patamar, eles também vão criando novas situações para que espíritos mais evoluídos ocupem, vindos de outros planetas, que estão mais atrasados, e às vezes aquele espírito já evoluiu muito mais do que todos, então ele vai para um planeta melhor, ou aquele espírito também migra para um planeta inferior, caso ele não consiga acompanhar a evolução moral do planeta, né? Nisso acontecem as transmigrações aí de espírito entre os orbes. Segundo a literatura espírita, os primeiros habitantes, os primeiros espíritos com condições evolutivas que chegaram,
Eles vieram de um planeta chamado Capella, que fica bem distante daqui. Ele fica numa constelação chamada Cocheiro. E a vinda desses espíritos, que estavam atrasados em relação ao grau de evolução do planeta de onde vieram, né? Eles trouxeram toda a bagagem de conhecimento que eles aprenderam lá. Então, essa movimentação de espíritos de um planeta mais evoluído para um planeta menos evoluído também leva essa questão cultural, leva conhecimentos, leva um início, né, espíritos que vão forçar a evolução daquele planeta. Eles não eram tão adiantados de onde vieram, mas para onde foram eles eram mais adiantados, né, mais evoluídos. Então, acredita-se que na época esses espíritos vieram na região do Egito, né, e que por isso eles tendo conhecimentos de ciência, né, ciência natural, trazendo de outro planeta, eles conseguiram aqui desenvolver o que a gente vê lá, as pirâmides, né? As pirâmides, as esfinges, que são construções que até hoje a ciência tenta explicar veridicamente, assim, definitivamente, né, uma explicação única, como aquilo conseguiu ser erguido, como conseguiram erguer aquelas pirâmides numa época em que não existia tecnologia como nós conhecemos hoje, né? Aquelas pedras são muito pesadas para que pessoas comuns carregassem aquilo e colocassem naquela posição. Oi, Múzia. Tiago, esses espíritos que vieram de Capela são aqueles que tem um livro, eu ainda nem li ele, mas eu já ouvi falar. Aquele livro são os exilados de Capela. Isso, esse mesmo. Ah, Né? eu vou ver esse livro, vou procurar ele para me ler. Sim, se você tiver ele, leia, porque pelo menos até a metade dele é muito interessante. Só que lá, Eu, pode falar. eu não tenho, mas ele é difícil de entender, não. Não, não. Ele é um livro muito interessante. Eu queria achar o meu, se o meu tivesse fácil. Aqui eu ia ler um pedacinho para vocês verem. Porque ele traz ele traz ali a origem do mundo. Como o mundo começou. E aí vocês têm que ler o livro com a mente bem aberta, porque ele vai trazer uma explicação que está mais próximo do que a gente estuda pela ciência do que necessariamente de como está escrito na Bíblia. Ele vai trazer como aconteceu, quando começou, como Jesus organizou, né, essa vinda. Aí as primeiras criaturas, né, orgânicas que foram aparecendo, as primeiras plantas. Então, ele vai trazendo essas organizações e aí vai mostrar dentro do que né, algo semelhante ao que a gente estuda na escola, né, os primeiros tá, os primeiros homens, né? Aí vem aqueles lá, os Neandertais, os não sei o quê, depois vem os Sapiens, Homo Sapiens, os Sapiens Sapiens. E quando chegou na parte dos Sapiens Sapiens, que é o homem que sabe, né? Aí começam a vir os espíritos já evoluídos para ocupar esses corpos, né? Porque até então, no processo de evolução, esses corpos eram muito primitivos. Durante um bom tempo desse desenvolvimento, esses corpos primitivos são os primeiros espíritos ali, simples e ignorantes, como a gente aprende lá no início, né? E aí depois vem esses espíritos, começam a ocupar esses corpos, começam a desenvolver todo o conhecimento, toda a tecnologia que eles trazem de outros planetas, né? No caso aí, no nosso caso de Capela, né? E aí começa o desenvolvimento intelectual. Consequentemente, também vem o desenvolvimento moral, né?
Muito interessante, porque há muita, como é que fala? Não seria divergência, mas a forma como foi criado o mundo é meio complexo. É bom ter alguma coisa que esclareça bem para entrar, né, na nossa mente. Sim, sim. O que a ciência, o que a lei de Darwin, né, a teoria de Darwin traz, está bem de acordo com o que você vai ler nesse livro, né? Porque o que a ciência relata sobre a origem do nosso planeta está bem de acordo, né? Por quê? Porque já foi permitida, né, e ainda é permitido cada vez mais a ciência descobrir coisas através de outros planetas, né, para entender como foi o nosso. Mas aquela ideia lá do Big Bang, que houve uma grande explosão e os fragmentos dessa explosão se espalharam e se resfriaram e se equilibraram através da gravidade, né, do magnetismo, e que à medida que foram resfriando, foram se preparando para gerar forma, ela também é bem descrita nesse livro, né? Tem um livro também, se você quiser ler mais sobre isso, o livro de Kardec, que é a Gênese. Esse também vai trazer lá nos primeiros capítulos essa origem do mundo, né? Que também vai bem de encontro com o livro Os Exilados de Capela. Então, quem tiver o livro A Gênese e quiser ler, vai ter uma boa ideia de como foi esse processo de criação do planeta, né? Também é muito bom, muito gostoso de ler. Ele não é igual ao livro dos Espíritos, que é só pergunta e resposta, né? Então ele tem ali um texto, tem uma didática, né? Que explica. Eu posso até colocar depois aqui no grupo, se alguém quiser ler pela internet. Eu aqui faço o. Se vocês já assistiram algum dos vídeos, vocês vão ver lá que eu coloco um texto na tela. Né? Os vídeos do nosso estudo que eu coloco no YouTube tem o texto. Então eu vou mandar o link desse canal aqui, que tem os textos online, para vocês lerem. Tá bom? Se vocês quiserem. Tá. Tá Então. bom, Santiago. Se colocar. É porque eu tenho uma pessoa que eu conheço que tinha um centro espírita Uhum. desse vídeo, aí que acabou que não prosseguiu. Aí ela tem muito livro, então de vez em quando eu acho um livro interessante lá. Agora mesmo Legal. eu tô com um. Aí eu vou ver se ela tem esse A Gênesis lá ou Exilados de Capela. Tá bom. Você vai gostar dos dois. Que a Gênese é um dos livros da codificação espírita, né? É o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno, né? São os 5 livros que trazem a base do Espiritismo, né? E aí depois tem 1 milhão de livros aí que vieram complementar isso aí. Os 5 livros foram escritos em 1800 e alguma coisa, nós já estamos em 2024, então muita coisa se atualizou de lá para cá, né? Seguindo aqui nosso texto, no item 4, diz o seguinte: nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possam fazer uma classificação absoluta dos mundos, podemos, pelo menos, considerando seu estado e seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral. Agora Kardec vai trazer as classificações que eu falei lá no início, né? Como é que os planetas, numa classificação bem básica e bem didática, como se classificam os planetas conforme o seu grau de evolução e conforme o grau de evolução dos seus habitantes. Então ele começa aqui. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Ou seja, aqueles mundos onde tudo é muito rústico, onde não tem tecnologia ainda. É o que a gente chama de era pré-histórica, né? Que a gente estuda na escola, da era pré-histórica.
Então, os mundos primitivos são isso, onde os primeiros espíritos, aqueles recém-criados por Deus, vão, né, ocupar os primeiros corpos habitáveis daquele planeta. Depois vem os mundos regeneradores, o mundo de expiações e provas, em que o mal ainda predomina. Então, os mundos primitivos, os espíritos estão em processo de início do entendimento da vida. Quando esses espíritos vão se reencarnando várias vezes ali naqueles mundos primitivos, que eles vão tendo consciência da sua existência, da sua necessidade, de que eles começam a questionar a divindade, né, de onde eles vieram, para onde eles vão, aí os espíritos que são expurgados de outros planetas começam a vir junto com eles para poder ensinar eles sobre essas coisas. Quando os espíritos encarnados naquele planeta já têm condições de compreender um pouco mais, né, sobre as coisas, mas já conseguem entender o mal como mal, ele entra num processo de transição planetária e sai de mundos primitivos e vai para mundos de provas e expiações. Esse período de transição, né, esse período do planeta de provas e expiações, ele dura muito tempo, porque até que os seus habitantes consigam compreender a lei do amor. Nesse período, o mal ainda é muito intenso. Muitas vezes ele ainda é muito maior do que o bem, né? Praticamente em todos os casos. Então, o mal ainda predomina sobre o bem. E nós estamos nesse período, né? Nós estamos num planeta, o planeta Terra hoje está na fase de provas e expiações. Provas por quê? Porque a gente vai testar tudo que nós aprendemos das vidas anteriores. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe, tudo que a gente já acha que já aprendeu sobre o amor, sobre os ensinamentos, sobre a lei de Deus, vai ser colocado em prova. Muitos vão sucumbir, né? Não vai ter jeito, mas muitos vão passar. E expiações, por quê? Expiação é quando eu vou fazer uma reparação do mal que eu fiz. Se eu fiz o mal a alguém, se eu fiz o mal a uma coletividade, a expiação é justamente eu reparar esse mal com ações, cuidando de quem eu machuquei, né, sendo filho, ou sendo um novo amigo, ou sendo um colega de trabalho. Então, eu vou reparar de alguma forma o mal que eu pratiquei. Uma expiação, ela também é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? Porque a prova, como eu falei, ela é só para testar o que eu já aprendi. A expiação, eu vou usar o que eu já aprendi para reparar o mal que eu fiz. E muitas vezes ela pode ser uma prova, pode ser muito difícil, né? Depois dessa classificação, vem os mundos regeneradores, ou mundos regenerados, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, o mal e o bem já estão mais equilibrados. Ainda temos coisas para expiar, ainda temos provas para passar, mas já não é, o mal já não é dominante como é hoje, né? Aqui no nosso mundo de provas e expiações. E o nosso planeta está entrando nesse processo de regeneração, né? De transição planetária para um mundo de regeneração. Quanto tempo vai durar isso? Deus sabe, né? Quantos séculos isso vai durar? Deus sabe. Né? Essa transição, até a gente chegar efetivamente num mundo de regeneração. Né? Depois desse estágio,
quando os habitantes já estão melhores e o bem já começa a triunfar realmente sobre o mal, nós entramos na era dos mundos felizes, né? Os mundos felizes ainda têm o mal, mas é mais comum se ouvir falar do bem. E o mal vai se ocultando, porque ele vai sendo constrangido, né? Aquelas pessoas que ainda se permitem vivenciar no mal, elas vão sendo constrangidas. E vão sendo, como eu falei mais anteriormente, elas vão sendo exportadas ou deportadas para outros planetas que estejam na mesma faixa de vibração delas, né? Cuja a evolução moral seja compatível com a evolução dessas pessoas. Depois dessa etapa, quando o bem já supera totalmente o mal, nós vamos para os mundos felizes. Para os mundos celestes, né? Os mundos celestes já não têm o mal mais. Já estamos ali o mais próximo de Deus. É a morada dos espíritos purificados, como diz o texto, né? Onde o bem reina sem mistura. Então, esse é o nosso último grau de evolução. Quer dizer que todo mundo vai evoluir até lá? Sim. Quanto tempo? Vai depender de cada um, né? De quanto tempo a gente vai evoluir a ponto de chegar aos mundos celestes, né? Isso aí vai depender da evolução de cada um. Quer dizer que quando a gente vai para lá, a gente não vai voltar mais para os planetas inferiores? Vai depender da missão de cada um. Jesus não precisava ter voltado para o nosso, né? Jesus já estava lá nos mundos celestes. Mas ele, por amor, resolveu governar o nosso planeta, desde a sua criação até todos os habitantes. E como todo bom governador, ele veio em pessoa para nos ensinar como chegar também nos mundos celestes, né? Todos nós temos a centelha de Deus dentro de nós. Todos nós fomos criados para chegar nos mundos celestes, para chegar a Deus. Só que a gente tem as nossas vaidades, temos as nossas más inclinações, que a gente precisa romper para chegar lá. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, outros nem vão demorar muito, né? Outros vão permanecer muito tempo para poder chegar até a percepção e a necessidade de começar a melhorar, mas cada ser humano é um ser humano, né? Cada espírito é um espírito. E cada um vai chegar no seu passo, na sua velocidade, sem precisar sofrer mais do que o necessário, né? No item 5, ele vai trazer que os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente. Isso é importante. E não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devam realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Então, ele coloca aqui que nós não estamos presos ao planeta. O planeta é apenas uma estação na qual a gente desce por um determinado período para aprender a ser melhor, para aprender a evoluir. Mas por que a gente não pode aprender a evoluir lá nos mundos felizes? Porque nós não temos ainda a pureza necessária para chegar lá. Então a gente vai evoluindo conforme a gente vai buscando nosso próprio processo, né?
É mais ou menos igual a escola mesmo, né? A gente entra lá no prezinho e a gente vai estudando, vai estudando. Se eu me empenho, eu passo com notas boas. Se eu não me empenho, eu vou passar meio, meio ruinzinho e provavelmente vou repetir no outro ano. Agora, se eu não me empenho em nada, eu vou repetir. E vou ficar repetindo aquele ano até que eu tome vergonha na cara e comece a realmente estudar, né? E aí eu começo a tirar nota boa e aí eu passo para o ano seguinte, né? Então é mais ou menos isso que acontece com os mundos, né? À medida que a gente vai evoluindo, quando a gente nosso espírito já não é mais compatível com o mundo em que a gente vive, a gente é deportado ou para um mundo inferior, se a nossa incompatibilidade for inferior, ou para um mundo superior, se a nossa incompatibilidade for superior. Há alguns espíritos que, às vezes, eles querem permanecer no planeta, mesmo já tendo a capacidade de ir para mundos superiores. Por quê? Eles usam isso como uma missão. Deixar alguma coisa de bom, ensinar alguém, recuperar uma pessoa, né? Ajudar uma pessoa a sair do caminho infeliz que ela está escolhendo, ou ajudar um grupo de pessoas que tende a se desviar. Mas isso é uma opção dela, né? Uma opção do espírito. Ele pode escolher isso, se ele tiver preparo suficiente para fazer isso, né? Às vezes ele não já deveria ir para outro, ele vai para outro, se prepara melhor e depois ele volta para poder fazer o socorro que ele planejou, né? Que ele gostaria de fazer, mas dessa vez já preparado para não sucumbir, né? Entenderam isso aqui? Alguma pergunta a mais? Não, Santiago. Então é isto, né? A lição de hoje é: se eu quero ir para um planeta melhor, se eu quero viver em um mundo mais humano, né, um mundo melhor, primeira coisa, eu tenho que me melhorar. Porque eu não vou poder ir para um planeta melhor se eu não estiver naturalmente melhor, não me esforçando. Porque aqui hoje, pelo menos comigo, eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor. Mas a senhora falou de ter medo, a gente não pode ter medo disso. Porque, como coloquei, Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos deu as ferramentas para buscar a nossa felicidade. Só que às vezes o medo nos impede de buscar essa felicidade. Como é que o medo nos impede? Porque eu fico com medo do que vem amanhã, de algo que eu nem sei se será ou se deixará de ser, né? Então o que eu preciso trabalhar é o aqui e agora. Como eu estou agora? Onde eu quero chegar? E criar um foco, criar um objetivo, né? Um objetivo claro do que eu quero, até onde eu quero chegar, quanto de esforço eu vou ter que fazer para me empenhar. A Priscila estava me falando que ela ouviu, né, um vídeo, acho que foi do Haroldo Dutra, que eles vão discutir sobre a questão da liberdade. Todo mundo fala, liberdade, liberdade, mas liberdade não é fazer tudo o que quer na hora que quer, né? Liberdade é eu saber, eu não ser vamos dizer, um escravo das vontades do meu corpo. Então, como é que eu descubro se eu realmente sou livre? Quando eu estou doido para comer açúcar, né, meu corpo está pedindo para eu comer açúcar e eu falo, não, hoje não. Hoje você vai segurar sem açúcar. E não como açúcar. Não deixo o meu corpo decidir por mim. Aí sim, eu estou mostrando para mim mesmo que eu sou livre. Porque se eu ceder tudo que o meu corpo quer toda hora,
eu sou escravo do meu corpo. Uhum. Né? Então, ser livre é isso. Evoluir é isso. É eu resistir às minhas más inclinações. Como disse Kardec, né, o verdadeiro cristão é aquele que se empenha em superar as suas más inclinações. E quais são as nossas más inclinações? Inveja, vaidade, maledicência, reclamação, né? Desejar mal para os outros, né? Que está relacionado à inveja. Então, quando eu trabalho isso e busco uma vida feliz, mesmo no meio do furacão dos meus problemas, aí eu estou encontrando o meu início de evolução, o meu caminho estreito que vai me levar a Deus. Né? Não Chegou é no ponto fácil. assim que. Né, não. Você chegou no ponto que eu queria falar mesmo. É igual eu. Eu tenho eu como exemplo para mim, porque quando eu perdi o bebê o ano passado, agosto do ano passado, eu Uhum, pensei que eu nunca ia conseguir me erguer de volta, né? Nunca certo. pensei que eu ia conseguir ser o que eu estou sendo agora, que é dando forças, mas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei. Então, eu falo com ela que a gente agora fez um grupo de terapia, né? Por mulheres que Aham, passaram por essa situação e a gente conversa. que E a bacana. gente fala uma da dor e um diálogo muito bom. E eu falo para ela, eu sei que Deus sabe todas as coisas, sabe o que era melhor para ele e para mim também. E nem é Sim, por isso que eu perdi ele que eu vou desistir. Já exato. tem tantos espíritos esperando para nascer de novo, quem sabe, né? Que ele possa vir de novo Com certeza. novamente, né? Quem sabe E não. dessa vez ficar. Ele virá, né? Quem sabe não, ele virá, né? Ele virá e vai cumprir o papel que ele for destinado a cumprir aqui na Terra, né? Isso aí você pode ter certeza no seu coração, Amém. né? Você pode ter certeza no seu coração que ele virá, se não for por você, virá por outro, Ai, né? uhum. Existem existe sim o processo de reencarnação e as leis que regem esse processo, elas são infinitas. Nós não temos como mensurar o que acontece no processo de reencarnação de A, B ou C, né? Nós só sabemos que acontece e que há um planejamento lá no plano superior, né, nos mundos, no mundo espiritual, que vai nos trazer um benefício de reencarnar para reparar os males ou para testar a nossa evolução. E isso é fato. É. Santiago, você falando desse, eu me lembro que eu li um livro desse bem aí, eu só não consigo me lembrar o nome agora, me fugiu, que realmente é um repórter que ele vai e viaja muito, pesquisando justamente sobre isso, sobre as, Eu sobre sei as, quem as é. histórias de reencarnações. Ele era Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Não, Santiago, somos bem entendidos. Então vamos caminhar para a Obrigada. nossa prece final. Sim. Deixa eu voltar aqui. Bom, então vamos fechar nossos olhos mais uma vez e pedir a Deus que nos auxilie no nosso processo evolutivo. Porque à medida que vamos evoluindo e conseguimos auxiliar outros irmãos a evoluírem também, nosso planeta, por consequência, evolui junto. E quando todos conseguem evoluir juntos, a gente eleva nosso planeta para uma categoria um pouco superior. Para aqueles espíritos que não permanecerem, que o Senhor tenha misericórdia e possa ampará-los onde quer que eles sejam, para onde quer que eles sejam enviados. E para nós que ficamos aqui, pedimos a sabedoria e a força para tomarmos as decisões adequadas para o nosso próprio processo. Para nós, sabemos que para nós evoluirmos, precisamos do outro. Precisamos amar o outro, precisamos respeitar o outro, porque é com ele que também passamos pelas nossas provas e passamos pelas nossas expiações.
E se elas acontecem, acontecem com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus, para nos tornarmos seres melhores. Por mais dolorido que possa parecer, tem o objetivo de nos tornar pessoas melhores. Por isso precisamos encontrar em nós a mensagem das dificuldades que passamos. O que essas dificuldades que me aparecem querem me ensinar? Qual a lição que eu tenho que aprender com isso? E assim a gente consegue sofrer menos e ser mais feliz. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Abençoe nossa noite de sono, nossa noite de descanso. Dai-nos força para mais um dia de trabalho amanhã. Que assim seja. Amém, que assim seja. Obrigada, Graças a Santiago. Deus. Obrigada. Obrigada. Boa Muito noite, obrigado. Santiago. Boa noite a todos. Boa noite.